Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre história geral, tá? Vocês sempre vêm eu falando sobre história do Brasil, mas hoje não. Hoje nós iremos falar sobre história geral, precisamente sobre as civilizações pré-colombianas, pessoal. Então vamos falar como que esses povos chegaram aqui ao nosso território, né? Como que houve os primeiros povos aqui no nosso território e também falarmos aí sobre as civilizações pré-colombianas conhecidas por nós, né? Que são as civilizações maias, incas e astecas, tá? Bom, para nós compreendermos aí essas civilizações que compunham todo o território da América, nós temos que entender como que era a visão antes, tá? Então muitos historiadores, muitos cientistas anteriormente, eles acreditavam que essas civilizações elas eram autóctones. Só que para ser autóctone, né, essa civilização ela tem que ter surgido dentro do próprio território, o que através dos fósseis que nós temos comprova que essas civilizações não surgiram aqui dentro do território. Então nós não tivemos tanto civilizações desenvolvidas como as civilizações que não eram tão desenvolvidas assim. Nós temos aí, portanto, através dos nossos sítios arqueológicos, a comprovação de que essas civilizações elas não surgiram dentro do território, caindo por terra, portanto, a teoria de que elas fossem autóctones, tá? E aí, então, fica a questão: de onde surgiram esses povos que habitaram a América? Quando que eles chegaram ao nosso território, né? Então acredita-se aí que esses povos tenham chegado lá por volta das eras glaciais, né? Lá do congelamento do Estreito de Bering. Essa foi a primeira teoria que foi traçada a respeito da vinda desses povos. Então acreditava-se que esses povos tenham vindo aí pelo Estreito de Bering. Mas vejam, nós temos ainda assim outras teorias. Por quê? Os fósseis encontrados ali na América do Norte, ali na região central, eles datam mais ou menos 10 mil anos. E há sítios arqueológicos na região sul da América, precisamente aqui para a América do Sul, né? Nós temos sítios arqueológicos que datam aí de 30 a 50 mil anos. Portanto, cairia por terra toda aquela teoria de que os primeiros teriam vindo ali pelo Estreito de Bering, mas não significa que não tenham vindo, tá? Eles vieram também, é uma hipótese que eles tenham vindo ali pelo Estreito de Bering, mas há uma outra hipótese aceita, que esses indivíduos tenham vindo aqui para a América através das Ilhas Polinésias, né? Eles acabaram se perdendo em um determinado momento ali na navegação deles, e o vento acabou trazendo esses indivíduos para a América do Sul. Por que essa teoria também é aceita? Primeiramente por causa das características físicas dos nossos ameríndios, né? Então as características físicas deles se assemelham muito com a dos polinésios. E o outro ponto estaria relacionado a algumas vegetações típicas da Polinésia. Então acredita-se que esses indivíduos tenham trazido consigo algumas sementes, e ali na América do Sul acabou desenvolvendo essas vegetações típicas da Polinésia. Beleza? Então caindo por terra aquela teoria de que esses povos fossem autóctones. Aí é interessante nós entendermos que dentro da América foram encontrados né, três tipos de grupos. A gente pode caracterizar assim, três categorias de sociedades que se formaram, né? Nós temos aqui as sociedades que eram concebidas de caçadores e coletores. Elas viviam simplesmente da caça, da pesca, da coleta de alimento na natureza, e portanto eram nômades. Essa sociedade, portanto, caçadora e coletora.
O segundo grupo que nós podemos elencar aqui como existentes na América é o grupo de sociedades agrícolas sem excedentes, ou seja, aqueles grupos que produziam para o seu próprio sustento, a exemplo dos índios tupis guaranis, né? Esses que vivem aqui, tinham em grande quantidade na América do Sul, beleza? E por fim chegamos ao terceiro grupo, que é o que nos interessa, que são esses grupos caracterizados como altas civilizações ou alta cultura, como eu coloquei aqui no esboço para vocês, pessoal. Essas civilizações, eles já tinham um alto nível hierárquico, já conheciam de certa forma a agricultura, tinham noção da propriedade, praticavam comércio, recolhiam impostos. Então esses grupos altamente hierarquizados são considerados por nós como altas civilizações. E quais foram essas altas civilizações? Algumas delas que nós chegamos a conhecer e estudamos lá no colégio, né? Foram justamente aquelas civilizações que viveram ali na América Central e aqui na América do Sul, a exemplo dos Incas, Maias e Astecas, que são os grupos que nós iremos estudar nesse momentinho. Beleza, pessoal? Então fica aí a nossa dica para nossa aula de hoje e vamos seguindo o nosso barquinho.